Then again, hello, beloved brothers and sisters. Thank you for joining us. Bem-vindos, amados irmãos. Muito obrigado por se unir a nós nessa transmissão. I am very happy that you are with us today. Estou muito feliz que vocês estão aqui conosco hoje. And maybe you are watching us this video on the internet. May the Lord bless and keep you. Para vocês que estão nos assistindo aqui na internet, que o Senhor te abençoe ricamente. Okay? And every Saturday, for many years, I am here in my church, Shalom Christian Fellowship, teaching about prayer. Todo sábado, por muitos anos, aqui na igreja de Monaghan, na Shalom, eu tenho ensinado sobre oração. And every Saturday, for many years, I am challenging our flock to develop a life of prayer. E todo sábado eu desafio o meu rebanho a desenvolver essa vida de oração. And of course, we have yet a lot to grow and to learn with Jesus about prayer. E claro que a gente tem muito ainda que crescer e aprender com Jesus sobre oração. And today I want to talk about the healthy church. E hoje eu quero falar sobre a igreja saudável. Is your church a healthy church? Você sabe se a sua igreja é uma igreja saudável? What do you think? Is your church a healthy church? O que você acha? A sua igreja é uma igreja saudável? Because to grow in your spiritual relationship in Christ, you need to associate with a solid and healthy church. Porque para você crescer na sua vida espiritual, você precisa estar ligado com uma igreja saudável. And how can you identify a healthy church? E como que você pode identificar uma igreja saudável? For me, one of the best ways for you to find one is when this church is firmly planted in prayer. Para mim, a coisa mais importante é quando essa igreja ela é plantada, tem raízes fortes na oração. And for me, this is a critical indicator of a healthy church. Isso para mim é um indicador que mostra realmente que é a igreja é saudável. Why? Because the Christian church actually began through a prayer meeting. Porque a igreja iniciou através de uma reunião de oração. Did you know that the first Christian church began through a prayer meeting? Você sabia que a primeira igreja cristã ela começou com uma reunião de oração? Did you know that? Você sabia disso? Yeah. The Sim. Church of Christ, the primitive church, the earlier church, started after a big prayer meeting. A igreja de Cristo, a primeira igreja, ela começou depois de uma grande reunião de oração. After Christ's resurrection, Jesus spent 40 days with his disciples explaining what the mission of the church should be. Depois da ressurreição de Cristo, por 40 dias, ele gastou o tempo, ele investiu seu tempo falando e conversando com os discípulos. Or before Jesus ascended to heaven, he didn't say to his disciple, "Go and preach the gospel." E antes dele subir aos céus, ele não falou para os discípulos, vão e preguem o evangelho. Yeah. Or before Jesus ascended to heaven, he didn't say, "Go and drive out demons." Antes dele subir aos céus, ele não falou para eles, vão e expulsem demônios. He didn't say to the church, "Go and make disciples." Ele não falou para eles, vão e façam discípulos. Or Jesus didn't say, "Go and build a big church." Ele não falou, vai e construa uma grande igreja. No, but Jesus said to them, "Go to Jerusalem and wait in the upper room." Não, ele falou para eles, vão para Jerusalém e esperem lá no cenáculo. And before, my brothers,
Normally, when we have many things to do, what normally we do? Agora, minha pergunta é, queridos, quando a gente tem muita coisa para fazer, o que a gente normalmente faz? Normally, you wake up earlier and you start doing the things that you have to do. Normalmente você acorda bem cedinho e aí você começa a fazer tudo que você precisa fazer. But Jesus said to his disciples, Mas Jesus falou para os discípulos deles: no, 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 you are not going to start working. não, vocês não vão começar a trabalhar. Before you start working, you need to do something much special. Antes de vocês começarem a trabalhar, tem algo especial que vocês têm que fazer. Because this is going to be the preparation in order for you to be successful in what you have to do. Porque isso será a preparação que vai dar o sucesso a vocês para vocês fazerem as coisas depois. And the disciples listened to Jesus. E os discípulos ouviram Jesus. But nowadays, many disciples are not listening to Jesus. Mas hoje em dia, poucos discípulos estão ouvindo o que Jesus está falando. Because nowadays, the people don't spend time for prayer. Porque as pessoas não investem tempo na oração. But Jesus' disciples were in the upper room for 10 days, my brothers. Mas os discípulos de Jesus, eles estavam lá no cenáculo por 10 dias, queridos. And then they are there in 10-day prayer meeting, asking for God's guidance and waiting for God to lead them. E eles ficaram lá 10 dias lá naquele lugar, orando e orando, pedindo ao Senhor direção para que os guiasse. But maybe you are going to say, wow, 10 days is a waste of time. Talvez você vai falar, nossa, mas 10 dias é um desperdício. Or in 10 days I could do many things. Em 10 dias acho que eu poderia ter feito muitas coisas. But remember, Mas lembre-se, time spent in prayer is not wasted time. um tempo investido em oração não é um tempo desperdiçado. Because if you don't pray, you are not going to succeed in what you have to do. Porque se você não ora, você não vai suceder naquilo que você tem que fazer. And after that 10 days of prayer, E depois daqueles 10 dias de oração, God responded powerfully with the coming of the Holy Spirit at Pentecost. Deus respondeu de maneira poderosa com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Or the church actually originated from a prayer meeting of waiting on God. Na verdade, a igreja começou com uma reunião de oração, onde eles estavam lá esperando por Deus. And through scripture, we see that Jesus was quite clear that his house was to be a house of prayer. E pela Bíblia, a gente vê bem claro que Deus falou que a casa dele deveria ser uma casa de oração. I used to say that Jesus didn't say that his house was to be house of songs or house of music. Eu costumo dizer que Jesus nunca disse que a igreja dele deveria ser uma casa de adoração ou uma casa de música. Or Jesus never said that his house should be house of preaching. Também ele nunca disse que a casa dele deveria ser uma casa de pregação. Of course, we have music, we have preaching in the church. É claro, a gente tem pregação, a gente tem música na igreja. But Jesus said, my house should be called house of prayer. Mas Jesus disse, a minha casa deverá ser chamada casa de oração. And also through his mission on earth, Jesus regularly immersed himself with prayer. E também a gente vê claramente que a vida de Jesus foi uma vida de constante oração. And Jesus also, he set the example for his followers. E ele também foi exemplo para os seguidores dele. And Jesus taught us how to pray. E Jesus nos ensinou como orar. And his church was founded on prayer.
E a igreja dele foi estabelecida em oração. Have you already noticed that? Você já tinha prestado atenção nisso? That the Church of Christ was founded on prayer. Que a igreja de Cristo foi fundada em oração? The Church of Christ was founded on 10 days prayer meeting without ceasing. Que a igreja de Cristo foi fundada em 10 dias de oração, com 10 dias de oração que não pararam. So I asked you about the healthy church. Então, no começo eu perguntei para você, o que é uma igreja saudável? So you can find a healthy church by seeing how they follow the example of Jesus. Então, você pode encontrar a igreja saudável, que é a igreja que segue o exemplo de Jesus. Or a starting point of a healthy church always begins with prayer. Então, o início de uma igreja saudável sempre será oração. And how is your life of prayer? E como está a sua vida de oração? Why I am teaching about prayer every week to my church here for many years. Why? E por que eu falo de oração tanto para minha igreja aqui todos os anos, por tantos anos? I really believe that Christians need to have a life of prayer. Eu realmente creio que os cristãos eles precisam ter uma vida de oração. Because the Christians that have a life of prayer, they are prepared to meet the Lord at the end times. Porque o cristão que ele tem uma vida de oração, ele está preparado para se encontrar com o Senhor no final dos tempos. Beloved brothers, I am preparing a new series of messages about the end times. Queridos, eu estou preparando uma série de mensagens sobre o final dos tempos. And it's going to be a very interesting message about the rapture, the end times, the Christ return. Será uma série de mensagens sobre o arrebatamento, o final dos tempos, a volta de Jesus. And as I am studying the Word of God, I can see very clear that those who have a close relationship with the Lord and have a life of prayer, they are going to be prepared for the end times. E à medida que eu estudo, eu vejo que aqueles que têm uma vida íntima de oração, eles vão estar preparados para o final dos tempos. Please listen to me. This is very important. Escuta o que eu estou dizendo, isso é muito importante. Only those who have close relationship with the Lord in prayer, they are going to be prepared for the end times. Somente aqueles que têm um relacionamento próximo de oração com o Senhor vão estar preparados para o final dos tempos. And I'm going to show to you it right now. E eu quero mostrar isso para você agora. I'm going to repeat again. Eu vou repetir mais uma vez. Only those who have close relationship with the Lord in prayer, somente aqueles que têm um relacionamento próximo com o Senhor em oração, they will be protected by the Lord at the end times. Eles estarão protegidos pelo Senhor no final dos And tempos. also they will be caught up when the rapture comes. E também eles vão ser aqueles que vão subir quando o arrebatamento chegar. And I want in the book of Luke chapter 21, Jesus was talking to his disciples about the end times. Em Lucas 21, Jesus estava falando com os discípulos dele sobre o final dos tempos. If you have your Bible, and you can open, please, in Luke 21, verse 7. Por favor, se você tem sua Bíblia aí, abra em Lucas 21. And I'm going to read just the verse 7 from chapter 21. Eu vou ler Lucas 21, 7. Here Jesus is speaking about the end times. E aqui Jesus está falando sobre o final dos tempos. And his disciples came to him and said, "Teacher," they asked,
When will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place? Os discípulos falaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Jesus was talking about the end times. Então Jesus estava falando sobre o final dos tempos, And I am very sure we are near to the end. e eu sinto cada vez mais que estamos perto desse tempo. If you study this book that is full of prophecy, you are going to see that Jesus is at the door. Se você estuda esse livro que está cheio de profecias, você vai ver Jesus está às portas. And when Jesus was teaching about the end times, his disciples said to him, "What will be the sign that we are near to the end?" E quando eles estavam conversando ali, eles perguntavam para Jesus quais serão os sinais que estamos próximos do fim. They asked two things to Jesus. E eles perguntaram duas coisas para Jesus. They asked, "When will these things happen? Quando que isso irá acontecer? And what will be the sign that they are about to take place?" E qual será os sinais que mostra que está chegando? Normally, the people want to know the date. Normalmente as pessoas querem a data. They say, "When is the date? I want to go there." Quando é a data? Eu quero estar lá. Jesus didn't say the date. Jesus não deu a data. I know many pastors, leaders, they are tempted to give date for Jesus' return. Eu sei que tem alguns pastores que eles são tentados a dar a data. Studying the word of God, they say, "Oh, Jesus is going to return in some years or some days." Alguns estudam a Bíblia e dão a data, vai chegar tal dia, vai ser em tal época. Also, many leaders have failed giving the date of Jesus' return. E também tem muitos líderes que acabaram pecando, falhando, dando a data. And Jesus didn't say the date of his coming Jesus ele não deu a data do seu retorno, because he said you need to be prepared at any time. porque a intenção dele era que a gente estivesse preparado para qualquer momento. But Jesus gave all the signs of end times. Mas Jesus ele deu os sinais. He didn't give the date, but he gave the signs. Ele não deu a data, mas deu os sinais. And through these signs, we can see that Jesus is at the door. E através desses sinais a gente pode ver que Jesus está às portas. But now I want to give you one verse that's going to show how can you be prepared for the end times. Mas eu quero te mostrar um versículo que vai te dar o entendimento como você pode estar preparado. If you have your Bible, you can go to the verse 36 now. Se você tem sua Bíblia aí, pega e vai no versículo, continua no mesmo capítulo, vai no versículo 36. Then it's going to be Luke 21, chapter 21, verse 36. Então é Lucas 21, versículo 36. That says, "Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man." 36 fala: Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Or Jesus said, "Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen." Então ele está falando, fiquem atentos e orem para que vocês estejam preparados para tudo que vai acontecer. And my question is, Então eu pergunto, are you ready to stand before the King of Kings? você está pronto para se encontrar com o Rei dos Reis? I'm going to ask again. Perguntar mais uma vez. Just answer to yourself. E responda para você mesmo. Are you ready to stand before
your king, the king of the kings? Você está pronto para estar junto com o Rei dos Reis? Are you ready to meet the Lord? Você está pronto para encontrar com o Senhor? Are you ready for the rapture? Você está pronto para o arrebatamento? Or if you die before Jesus coming, are you ready to face death and to stand before Jesus? Ou se você morrer antes, você está pronto para se encontrar com o Senhor? Are you ready? Você está pronto? Here in this verse 36, Jesus said, if you do two things, you are ready to stand before him. Aqui nesse verso fala que se você fizer essas duas coisas, você estará pronto para se encontrar com ele. Jesus said, if you do just two things, you are ready to stand before him. Ele falou, se você fizer essas duas coisas, você vai estar pronto para estar diante dele. Jesus said, watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen at the end times. Vigie e ore para que você esteja pronto e escapar de tudo que vai acontecer no final dos tempos. And said, watch and pray that you may be able to stand before the Son of Man. Vigie e ore para que você esteja pronto para se encontrar com o Senhor. Beloved brothers, it's just these two things. São só duas coisas, meus queridos. Or watch, or don't be sleepy. Vigia, ou o que eu quero dizer, não seja um dorminhoco, Or don't be lukewarm. não seja uma pessoa morna, Or keep alert. mas esteja alerta. Because if you are watching, you are alert and waiting for Jesus. Porque se você está vigiando, você vai estar alerta e esperando por Jesus. And the second is that watch and pray. E o segundo ponto é ore. Or said pray constantly. Ore Or constantemente, pray continually. o tempo todo. Or have a lifestyle of prayer. Tenha um estilo de vida de oração. Go to the prayer meetings. Vá às reuniões de oração. Or don't be lazy. Não seja preguiçoso, Because it's what he said. porque é o que ele disse. Because if you are watching and praying, you are ready to be stand before the Son of Man. Porque se você está vigiando e orando, você está pronto para se encontrar com o Senhor. Then join your brothers and sisters that are watching in prayer. Então nós precisamos estar prontos e vigiando em oração. Or do what the primitive church did. Faça o que a igreja primitiva fez. Because the primitive church started with much prayer. Porque a igreja primitiva ela começou com muita oração. And this is why I am teaching, I am challenging you, because prayer is what are going to prepare you for the end times. E é por isso que eu tenho ensinado tanto sobre oração, porque a oração é o que vai te preparar para o final dos tempos. Because if you do what Jesus called us to do as a house of prayer, you are going to be one day before him. Porque se você fizer isso, você estará preparado para encontrar com o Senhor. My beloved brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, according to Jesus, de acordo com o que Jesus disse, not according to Pastor Márcio, não é de acordo com o pastor Márcio. according to Jesus, only Christians that have a prayer life will be ready to meet him. Jesus disse que somente aqueles que têm uma vida de oração é que vão estar prontos para se encontrar com ele. Yes, this is what Jesus said. É o que ele falou. Because if you pray and watch, you are going to be ready to stand before him one day. Porque se você orar e vigiar, você vai estar pronto para encontrar com ele. In another words, Jesus said, Em outras palavras, Jesus falou: those who have intimacy with me, you'll be able to stand before me one day.
Aqueles que têm intimidade comigo vão estar prontos para se encontrar comigo um dia. But if I interpret in the other way, I'm gonna say, and those who has not intimacy in prayer with me, you will not be able to stand before me. E se eu colocar ao contrário, o que está falando é que aqueles que não têm vida de oração e não vigiam, não estarão prontos para se encontrar comigo no final. In order for you to stand before him, you need to be in fire, in love with Jesus. Para que você esteja pronto para se encontrar com ele, você precisa estar incendiado. If I ask to people, would you like to be before Jesus? Se eu perguntar para as pessoas, vocês gostariam de estar com o Senhor? Many people would say, yes, I want to be before the Lord. Muitos vão falar, sim, eu quero estar com o Senhor. But why don't you like to be before him in prayer? Mas então, por que você não gosta de orar? Why don't you go to prayer meetings? Por que você não vai para as reuniões de oração? Why don't you be like the primitive church? Por que você não é como a igreja primitiva? This is the point. Esse é o ponto. Those who have this intimacy in prayer, they are prepared for the end times. Aqueles que têm essa vida de oração, essa intimidade, eles estarão prontos para o final dos tempos. That's the reason, my beloved brothers, that Jesus said in the rapture, many Christians will be left behind. É por isso que Jesus disse que no arrebatamento muitos serão deixados para trás. Did you know that in the rapture many Christians will be left behind? Você sabia que no arrebatamento muitos cristãos vão ficar para trás? If you have your Bible, read Matthew 24, please. Vamos ler em Mateus 24. Matthew 24, verse 40 to 42. Mateus 24, 40 a 42. That says, Que diz: 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 women will be grinding with the handmill, one will be taken, another left. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Therefore, keep watch, because you don't know on what day your Lord will come. Então, vigiem, porque vocês não sabem quando o Senhor virá. Or Jesus said that in that day, like 2 people, they're going to be believers and they're going to be working together. A Bíblia diz que naquele dia, 2 pessoas que creem, eles estarão ali trabalhando juntos. One will be taken and the other will be left. Um será levado e o outro será deixado. 2 women will be working together. 2 mulheres vão estar lá trabalhando juntas. Or 2 sisters will be together. 2 irmãs em Cristo. And one will be taken, another to left. Uma será levada e a outra será deixada. In another verse said, 2 people, one couple will be sleeping in a bed, one will be taken and another will be left. Em outro texto fala também que um casal estará na cama, um será levado e o outro será deixado. Can you imagine? You wake up and your partner is not anymore there? Você pode imaginar você acordar e o seu parceiro não está lá do seu lado mais? Yeah, I believe that that's going to happen. Eu creio que isso vai acontecer. And what's the reason, according to Jesus said? E por que Jesus disse isso? Jesus said, if you don't want that to happen, watch and pray. E Jesus falou, se você não quer que isso aconteça, vigie e ore. Can you see how important is prayer in a Christian life? Você pode ver como que é importante oração na vida do cristão? Can you see how important is prayer for you and for me?
Você pode ver como que a oração é tão importante para mim e para você? Some people, they have in their mind that prayer is to ask things to God. Algumas pessoas pensam que orar é só para pedir para Deus. No, prayer is your relationship with your Father. Não, queridos, orar é relacionamento com seu Pai. And if you have no pleasure to be with Him, how can you have the pleasure to be with Him in heaven? E se você não tem prazer de estar com Ele em oração, como você vai ter prazer de estar lá com Ele nos céus? And we need to evaluate our life of prayer. E a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida de oração. Because according to Jesus, only those who have this intimacy, this life of prayer, you're going to be taken. Porque, de acordo com Jesus, somente aqueles que têm essa vida íntima de oração serão os que serão levados. This is why we are teaching every week about prayer, my E é brothers. por isso que a gente está ensinando toda semana sobre oração. I am teaching about prayer. It's not for you to have more things, to be more blessed, to be healed. No. Minha intenção de ensinar sobre oração não é para que você seja mais curado ou mais abençoado. Did you get the point now? Você consegue entender o que eu estou falando? I am teaching about prayer, about intimacy with God, because your intimacy with God depend in your future, about the end Eu times. estou falando de oração porque isso depende, isso vai ser o que vai resultar no seu futuro no final dos tempos. Because I want to see you in the kingdom of God. Porque eu quero ver você lá no reino dos céus. And I am challenging you, please come back to a life of prayer. E eu te chamo e te desafio, retorne a uma vida de oração. Because if you don't develop this life of prayer as the primitive church, Porque se você não desenvolver essa vida de oração da mesma maneira que a igreja primitiva era, you are in danger. você está em perigo. Your spiritual life and your future is in danger. Sua vida espiritual e o seu futuro está em perigo. Jesus' church was founded on prayer. A igreja de Jesus foi fundada em oração. Okay? Jesus' church was founded after 10 days of much prayer. Foi depois de 10 dias de muita oração. So you can find a healthy church by seeing how they follow the example of Jesus. Então você pode ver que uma igreja saudável é uma igreja que seguiu os passos de Jesus. And a starting point of a healthy church always begin with prayer. E uma igreja saudável é uma igreja que ora. Se ela começou com oração, é porque ela é uma igreja boa, saudável. I want to finish this time of teaching, Eu quero estar encerrando esse momento agora. and I want to ask you again, E eu quero te pedir, are you ready to meet the Lord? perguntando, você está pronto para encontrar com o Senhor? For you to answer this question, you need to answer another question. E para você responder essa pergunta, você precisa responder uma outra pergunta. How is your life of prayer? Como está a sua vida de oração? Because remember, according to Jesus, your meeting with the Lord is linked or depend on your life of prayer. Que de acordo com o que Jesus disse, o seu encontro com Ele está totalmente vinculado à sua vida de oração. And I am teaching you again about prayer because I want to see you in heaven one day. E eu estou te ensinando mais sobre oração porque eu quero ver você nos céus. Quero te encontrar lá. Amen. Amém? Please wake up. Acorde. Leave behind all laziness. Deixa para trás toda a preguiça.
Because we need to be like the primitive church. Porque a gente precisa ser como a igreja primitiva. Because they started with much prayer. Porque eles começaram com muita oração. Jesus came as the Son of God. Jesus, ele veio como filho de Deus. And he was the Son of God, but he had a life of prayer. Ele era o filho de Deus, mas ele teve uma vida de oração. And even being the Son of God, he used to wake up early to spend time in prayer. E mesmo sendo filho de Deus, ele costumava acordar cedo para ter tempo de oração. And this is why he had too much success in his ministry. E é por isso que ele foi tão bem sucedido no ministério dele. I want to see your life, your ministry being successful also. E eu quero que o seu ministério e a sua vida seja muito bem sucedido. I want to see your marriage, your finances, everything in your life being successful. Eu quero ver as suas finanças, a sua vida prosperando. But all of this will depend on your life of prayer. Mas tudo isso vai depender da sua vida de oração. And we need to repent from this sin. E a gente precisa se arrepender desse pecado. The sin of failing to pray. O pecado de falhar em oração. The sin of prayerlessness. O pecado de orar pouco. Let's pray right now. Então vamos orar agora. If you can, please close your eyes. Se você pode, feche os seus olhos. Because we need to be a healthy church. Nós queremos ser uma igreja saudável. And a healthy church always begins with prayer. E uma igreja saudável, ela sempre começa e ela é uma igreja que ora. Beloved Father, we worship you. Pai querido, nós te adoramos. Jesus, we adore you. Jesus, nós te adoramos. You are the King of Kings and the Lord of O Lords. Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. You are the beginning and the end. Tu és o Alfa e o Ômega. And all things are in your hands. E tudo está nas tuas mãos. The primitive church started with much prayer. A igreja primitiva começou com muita oração. But your church today have been so lazy, Father. Mas a tua igreja tem sido tão preguiçosa. And we are here asking you, please forgive your church, forgive the body of Christ. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor, perdoa o corpo de Cristo. Father, forgive us our lack of prayer. Perdoa a nossa falta de oração. And I pray for revival. E eu oro por um avivamento. Father, send revival upon our nation. Aviva a nossa nação. Father, send revival upon our church. Aviva a nossa igreja. Father, you want to see our church in fire, in love for you, Lord. Queremos ver a tua igreja incendiada, apaixonada pelo Senhor. Father, your church and your people, they are trying to do many things without prayer. Pai, a tua igreja tem tentado fazer tantas coisas, mas sem oração. And we are failing because as your church, we are not praying as we should, Father. Temos falhado porque como igreja não temos orado como deveríamos. I pray, may your kingdom come and your will be done upon our lives. Pai, eu oro para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita nas nossas vidas. I pray for revival in the last days. Eu oro por um avivamento nos últimos dias. Father, prepare your church, prepare the body of Christ for the end times. Senhor, prepara a tua igreja, prepara o corpo de Cristo para o final dos tempos. Father, visit all my brothers and sisters right now. Visita meus irmãos e irmãs agora. Father, pour out your Holy Spirit upon their lives. Derrama o teu Espírito Santo sobre a vida deles. Fire, pour out your fire in our hearts. Incendeia com teu fogo cada coração. Because you want, Father, and we desire your presence, and we want to be like the primitive church. Porque nós queremos ser como a igreja primitiva. Because the primitive church started with much prayer.
Porque a igreja primitiva ela começou com tanta oração. And also the end time church will finish with much prayer. E também eu creio que a igreja do final dos tempos será uma igreja que vai ser uma igreja de muita oração. Because you have said, I'm going to build my church. Porque o Senhor disse que o Senhor vai edificar a tua igreja. And your church is going to be a strong church. E tua igreja será uma igreja forte. And Father, I pray for all my brothers and sisters, strengthen their lives and send fire over their lives. E eu oro para os meus irmãos e irmãs, Senhor, fortalece a tua igreja. And prepare us to encounter you in heaven. E nos prepare para te encontrar nos céus. Prepare your church for the rapture, Lord. Prepara a tua igreja para o arrebatamento. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. And I bless you. E eu abençoo. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus, amém. Amen. Amém. We need to be a healthy church. Precisamos ser uma igreja saudável. And a healthy church always begins with prayer. E uma igreja saudável sempre começa com oração.